Você vai colocando o projeto e vem nos 2 dias. Quando termina as disciplinas, você deixa mais forte o projeto. Mas mesmo que isso, eu acho inviável. Nem é bom para você. O ideal seria que você tivesse mais tempo. Isso é muito pouco. Claro. Então, essa negociação, se você trabalha, você tem que fazer com a empresa. Não tem o que fazer aqui. Né? Meninos, eu vou começar a apresentação, mas eu realmente não me importo que vocês me interrompam. Tá certo? E aí a gente vai tirando essa dúvida que você está levantando, é uma das dúvidas interessantes para essa reunião mesmo. Então, retorne a ela. Tá? Que aí a gente conversa um pouco mais calmo. Bem, só para começar a apresentação, essa é a representação do nosso grupo, né, na parte de voz, do Núcleo de Gestão de Operações e Logística, o GOLPA. Professora, pega o microfone para a gente. Tem que usar. E agora? Tá ok? Então, tá bom. Bem, esse é o nosso grupo e a gente vai tentar tirar essas dúvidas de vocês. Vocês que estão aqui ao vivo, né, vão ter direito às várias perguntas. A agenda dessa apresentação é a caracterização da nossa área, a apresentação das linhas de pesquisa centrais e docentes envolvidos, porque embora todo mundo está centrado nessa parte, né, de operações e logística, cada professor dá uma ênfase, tem uma linha de pesquisa especial. Recomendações para a elaboração do pré-projeto de pesquisa. Embora vocês estejam livres, devam seguir o edital para fazer o pré-projeto, bem, nós estamos aqui, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, alguma dica, né? E perguntas e respostas, eu acho que essa é a parte mais interessante. Vou apresentar o programa. O nosso programa tem nota 5, teve nota 5, né, no triênio 2005-2007, teve nota 5 2008-2009, e a nota 7 é a nota máxima dos programas de pós-graduação pela CAPES aqui no Brasil. Em geral, nota 7 é um programa super internacionalizado, né? Acho que aqui no Brasil, na engenharia de produção, nós temos programas com nota 6. Nota 7 nós ainda não temos nenhum. Não, no Brasil. Não. A nota 6. 6, eu acho que São Carlos subiu agora, pode ser. A computação subiu. Eu não sei se a engenharia de produção subiu. Né? Muito bem. Em processo de seleção para o ingresso em 2014, consultar o edital. Quantos de vocês já entraram na página, olharam o edital? Perdão, como é seu nome? Valdir. Tá ok. O Valdir, meio ponto a mais. Então, lógico, já entrou na página para ver o edital. Entrem para ver todas as datas, para ver tudo direitinho, para não vocês não perderem data, que é bobagem. Tá certo? Bem, aqui é só uma apresentação geral do departamento, tá certo? Tem o grupo de Economia e Engenharia Financeira, tem o de Gestão da Tecnologia da Informação, Qualidade e Engenharia do Produto, e o TTO, Tecnologia, Trabalho e Organização, e nós estamos aqui. Tá certo? Nós somos, vamos dizer, bem chão de fábrica. O GO é bem chão de fábrica. Esses são os professores do GO. Tá certo? Eu não sei se vocês entraram em contato com algum deles. Vocês conversaram com algum desses professores já? Ok. Muito boa essa menina, muito boa, tá? Muito animada com a pesquisa e tal. Ok. Vocês não conversaram com nenhum professor? Ah, você conversou com ele? Ah, ótimo. Jaqueline Maria? Não? Tudo bem. Eu pergunto isso porque é extremamente interessante que vocês entrem em contato com o professor. Até o Henrique perguntou sobre o horário, como que vai ser o horário, qual é a disponibilidade. E eu falei para ele, né, depende muito do seu professor um pouco. Tá certo? Então, tem o Muscati, Dario, Débora, Hugo,
o Luiz Fernando, Mesquita, Santoro e Paulino. Desses professores, esses aqui a gente marcou em amarelo o nome que eles são conhecidos. Se vocês chegarem na secretaria procurando o professor Antônio, não, de repente ninguém vai saber, mas o Muscati, sim. Tá certo? Então, esses são os professores que estavam habilitados para a pós-graduação esse ano, em 2013. Então, são eventuais candidatos de orientadores para vocês. Tá certo? Os orientadores, eles também passam por um processo de reclassificação, julgamento, para saber se eles estão aptos a orientar meninos como vocês e tudo mais, que deve sair no final do ano. Mas esses são os prováveis. Tá certo? Miguel Santoro, você como nosso líder pode interromper a qualquer momento. Senhorita. Sim, eu farei. Isso é necessário. Você está conduzindo maravilhosamente. Sim, né? Vamos lá. Qual é o nosso objetivo do GOL, né? Tem como objetivo amplo o estudo, a pesquisa, a modelagem, a aplicação de modelos de decisão e de gestão em cadeias de suprimentos, sistemas de manufatura, suprimentos e serviços, abrangendo os níveis estratégico, tático e operacional. Bem, agora eu vou falar de forma mais específica, que eu falei no começo. Nós somos no mesmo grupo, mas na verdade, cada um de nós gosta mais de um pedacinho do GOL. Tá, ok? A primeira linha é planejamento, programação e controle da produção em estoques. Aqui, os mais atuantes, Santoro é o nosso grande líder, um pouco Hugo, Débora e Mesquita, e essas são as nossas linhas, né? Programação da produção intermitente, programação da produção contínua e análise da modelagem de planejamento e programação. Eu vou pedir para o Santoro comentar um pouquinho, tá certo, sobre essa linha. Então, na nossa área, a maioria dos trabalhos se dão em planejamento e programação. Existem basicamente 4 lugares onde a gente aplica isso dentro do sistema produtivo. Aplica em estoques, na produção contínua, produção intermitente ou job shop e projetos, né? Então, em teoria, a gente deveria estar qualificado para orientar planejamento e programação de qualquer uma desses tipos de empresas, né? A cara do Go inteiro são professores que gostam de modelagem, a maioria é modelagem matemática, né? E alguns não, né? Se olhar aquele segundo nível, produtividade, é pouca modelagem. Mas aquele primeiro, planejamento, programação e logística, né, são trabalhos de modelagem. Então, se vocês estiverem entrando aqui, deveriam estar se preparando para estudar um pouco de pesquisa operacional, principalmente matemática, né, para fazer trabalho um pouco mais profundo nessas áreas. Na nossa área de planejamento e programação, o que normalmente dá para fazer de dissertações, né? A área de estoques é uma área viável. A área de produção contínua é menos viável, eu diria. Não tem saído muitos trabalhos, né? Porque você trabalha com balanceamento de linhas, né? E linhas humanas e linhas de equipamento. Então, são trabalhos bastante batidos, né? Então, precisa catar muito para sair de dissertação. Na área de planejamento e programação de projetos, é uma área rica também na parte de programação, que tem a parte de nivelamento de projetos, que é uma área extremamente interessante e pouca gente trabalhando. Não está nem colocada aí, mas é uma área muito interessante. A área mais rica para trabalhar é a parte de programação de produção intermitente, onde você trabalha com o schedule, né, job shop schedule, né, e é uma área aberta, tem uma montanha de coisas para se fazer, né, tanto mais acadêmicas quanto mais práticas, e é onde a Débora trabalha bastante, né, eu trabalho bastante também, né, nessa área. Ou seja, é programação da produção, principalmente. Planejamento da produção também é uma área rica. Por exemplo, eu já orientei planejamento da indústria sucroalcooleira, né,
cana-de-açúcar e álcool. Agora estou numa de frigorífico para suínos, né, planejar produção, né. Às vezes mistura um pouco de planejamento, um pouco de programação, mas é planejamento. É uma área também rica para isso. Acho que tem menos trabalhos aqui do que schedule, né? Não sei. Acho que não sei. Agora, a parte mais rica, que tem uma moça interessadíssima aí à sua esquerda, né, é a parte de schedule mesmo, né, de programação. Então, os que mais orientam nisso, eu já acredito que seja eu e a Débora aqui, né? O Hugo tem competência também, o Mesquita também, a gente tem trabalhado mais sobre o aspecto prático e teórico. A parte de produtividade, que é o Dario, o Muscar e o Paulino também, não está o nome aí, eles olham a parte de melhorar a produtividade do trabalho humano, né? O Dario, por ser japonês, usa muito técnica japonesa, né? O sistema japonês, aquelas coisas todas, né? E o Paulino também mexe produtividade. Então é uma área que eu não mexo, mas é uma área também bastante rica hoje em dia, né? Bastante aplicada nas empresas, né? Para sair. A parte de logística é uma outra parte rica para a gente. Aqui nós temos, além do programa de engenharia de produção, existe na Poli um programa interdepartamental de engenharia de sistema logístico, né? Do qual o Hugo e eu também participamos. É muito mais importante. Então, essa parte de logística é vista tanto lá como aqui, né? Ali é mais logística, aqui é mais produção, mas tem produção lá e tem logística aqui, né? Então, a gente mexe também no nível estratégico, problema de localização, no nível prático, tático, dimensionamento de frotas, essas coisas, e principalmente no nível operacional, que está muito relacionado com o schedule, né, de produção, que é a parte de distribuição, né? Uma área muito rica também para fazer trabalhos, acredito, que é a parte de distribuição, que é a parte operacional, né? Então, essa cara, digamos, dos assuntos. Atualmente, os dois que estão aqui podem falar mais especificamente do que estão trabalhando, né? Eu estou trabalhando bastante na área de scheduling e misturado com corte e empacotamento, que ela também faz, né? Programação de corte de chapas em empresas, que você tem problema de corte de data misturado, né? Só tem complicação nessa área. Eu não sei se eu aconselho vocês a entrarem. E a Débora, mesma coisa, né? Mistura também corte, pacotamento e schedule, né? É uma área que eu particularmente estou interessado, ela também está interessada, né? É uma área difícil, mas é super agradável para pesquisar, né? Acho que é isso, né? Eu só queria comentar um pouquinho mais dessa área aqui do Dario, tá certo? Essa área do Dario tem muito Lean Production que ainda está na moda, né? E que é uma área muito bacana. Na verdade, é uma área muito bacana. O Dario não está aqui, mas é muito engraçado. Às vezes vocês mandam projetos, a princípio vocês não fecharam com nenhum orientador, mas tem alguns candidatos mais espertos que sabem qual é a palavra-chave, né, para pegar cada um dos orientadores. Fala, não, meu sonho é trabalhar com Lean Production, não sei o que. Eu falo, bem, a pessoa quer trabalhar com Dario. Não colocou explicitamente, mas o sonho dela é trabalhar com Dario. Ou então, comigo, falando que quer trabalhar com scheduling, Flowshop, eu queria muito fazer um Flowshop com não sei o quê, que é um ambiente de produção que eu já trabalhei muito. Fala, Então, um pouco, se você... Eu vou dar esse conselho daqui a pouco, mas se vocês entrarem no currículo Lattes dos professores, vocês vão ver isso que o Miguel falou para cada um dos professores, né? O que a gente gosta mais de trabalhar. Tá certo? E aí... Mas o Santoro falou bem. Nós temos nossas preferências, mas não quer dizer que a gente não mescle os problemas. Tá certo? Eu trabalhei com problemas, trabalhei com o Santoro em problema de localização, trabalhei com o Hugo um tempo atrás, trabalhei com um aluno meu na parte de roteirização, que é super legal também. Então, nós estamos abertos a misturar os problemas também. Muito bem. Aqui embaixo tem um endereço
onde vocês podem ver maiores detalhes sobre o nosso grupo. Tá certo? Na internet tem comentando um pouco mais. Bem, as disciplinas. As disciplinas também são olhar a lista de disciplinas é um bom caminho para ver o que a gente faz aqui. Tá certo? Então, as disciplinas que normalmente a gente oferece para vocês no programa de pós, tem essa parte, Sistemas de Produção 1, é meio que uma parte básica para dar uma visão geral, tá certo? Sistemas para quem não é engenheiro de produção. Quem não é engenheiro de produção? Meninos, falem para a gente alguma coisinha antes de eu entrar aqui de eu continuar, porque eu sinto falta de saber da formação de vocês. Se puder dizer onde é que vocês vêm, né? Estão trabalhando e a formação. Tá? Vocês são... Bom, boa tarde a todos de novo, né? Eu sou Henrique, eu sou engenheiro químico. Eu me formei há 5 anos em São Carlos, na Federal de São Carlos. Eu trabalho com uma engenharia de processos, eu coordeno uma engenharia de processos na BASF, da unidade do Demarc, aqui em São Bernardo. E eu mexo muito com Lean Manufacturing, projeto Six Sigma, então por isso que o professor Dario já... o primeiro contato, inclusive, foi com ele, né? É basicamente isso. Perdão, você está procurando mestrado, doutorado? Eu sou engenheiro de produção, graduado pela Universidade de Antioquia, na Colômbia. E em 2011 eu fiz intercâmbio aqui na produção. Daí em 2012 trabalhei com gestão de estoques. Só isso. Bom, novamente meu nome é Valdir, eu sou formado na Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC, formado pelo curso de Logística e Transportes, então já venho da área. Hoje eu trabalho na parte de programação de produção e estoques numa indústria da construção civil. Nós fazemos ancoragens para estaiamento de pontes, né? Então a Ponte Otávio Frias é uma delas em que a gente atuou no estaiamento, né? Então é uma área bem complexa. Para a programação eu acho bastante, porque varia muito, é um mercado muito dinâmico, né? Mas eu estou buscando algo nessa área da parte de logística, cadeia de suprimentos, assim, mais ou menos nesse sentido. E você, qual é a sua expectativa? Minha expectativa é continuar esse trabalho de gestão de estoques, mas mais pelo lado de terminais portuários, que em 2011 também fiz um trabalho de terminais portuários aqui com a engenharia naval e gostei muito disso. Boa tarde, meu nome é Pablo, me formei em 2009 aqui na produção. Eu trabalhei um pouquinho com simulação, parte logística, aí também experiência passada de uma empresa que trabalhava com sistema de otimização, de roteirização, roteirização e otimização de arranjo. Aí eu fui para um banco. E aí e aí só que junto com a Jaque, né, a gente tá na parte de processos de modelagem lá do banco, né? E tal. Aí, na verdade, minha expectativa é fazer um trabalho, uma pesquisa na área de otimização, parte talvez modelos heurísticos em rotas. Então é isso. Meu nome é Jaqueline, sou formada em Engenharia de Produção pela USP de São Carlos. Trabalhei por 5 anos na Volkswagen, na área de engenharia industrial. Inclusive, a gente cuidava um pouquinho também na parte de programação de produção, né, porque tem um misto enorme de tipos de sistema de produção lá dentro. E agora eu estou no Itaú, mas justamente buscando a flexibilidade que eu não teria lá para fazer um mestrado. E é a parte de scheduling que é a que eu busco mais, é o que eu gosto, assim, que desde sair da faculdade eu falei, é nisso aí que eu quero fazer meu mestrado. Então, a gente está numa área que às vezes não parece não ter muito a ver, mas é por um outro objetivo maior.
Você vai fazer mestrado? Tá ok. Tá ok, meninos. Bom, é bom que a gente saiba a expectativa de vocês. Muito bem. Deixa eu continuar comentando aqui das disciplinas. Muito bem. Isso daqui eu acho que não vai ser necessário. Vocês todos sabem muito produção. Tá certo? Tem essa parte, sistemas de planejamento, programação e controle da produção e estoques, com o professor Santoro, professor Mesquita. Tem a área de produtividade, com o professor Dario. Nós tentamos alocar os professores com maior afinidade para que a disciplina fique melhor. Programação intermitente, o professor Santoro e algumas vezes o Mesquita, né, na pós. Logística com o professor Hugo. Meteorísticas comigo e programação inteira também comigo. E logística de operações humanitárias é uma linha nova, né, que o Hugo está trabalhando, o professor Hugo, que começou recentemente e é realmente muito interessante. Eu queria comentar um pouco das minhas disciplinas, essa parte de meteorística e programação inteira. Essas duas disciplinas são complementares, né? Quando a gente tem um problema da produção e ele pode ser formulado, modelado com variáveis inteiras, com ferramentas de otimização, tudo mais. Existem alguns que podem ser modelados e podem ser resolvidos com ferramentas de programação inteira, que é o que eu tento cobrir aqui nessa disciplina, tá certo? Então, aqui a gente tem uma base para realmente resolver o problema no seu estado puro, tá certo? Então, inclusive é a disciplina que eu estou dando agora. E essa daqui é o outro lado da moeda. Tem problemas que a gente pode formular, tudo mais, mas conforme o tamanho, o porte do problema, né, vai aumentando, os métodos de programação inteira, alguns deles não exatos, que encontram a melhor solução, a solução ótima, eles não dão conta desses problemas. Então, a gente usa métodos aproximados, que são as heurísticas e meteorísticas. Então, aqui no curso, a gente tenta ter essas duas disciplinas para tratar cada problema com a técnica mais adequada, porque nós queremos achar a solução ótima de todos os problemas, tá certo? Mas nem sempre é possível. Então, é bom que a gente tenha as duas ferramentas, tá ok? Então, é essa parte que eu tento cobrir nessas disciplinas, tá certo? Miguel, quer comentar alguma coisa da sua disciplina? Miguel, pega. A gente aplica tudo que ela ensina, né? Numa área, né? Porque na área de scheduling, os modelos matemáticos mais aplicados são programação mista, né? Inteira mista. E como os problemas são muito grandes normalmente, você não tem saída teórica otimizante, você precisa entrar na área de heurística, né? Então, lá naquele curso, eu pego um tema, que é a programação da produção, e vou olhar com a cara de modelagem mesmo em todos os pedacinhos, né? Em geral, programação de produção intermitente, se olha a máquina única, máquina em paralelo, flow shop, que é máquina em série, e a bagunça total, que é o job shop, né? Então, a gente vai olhando esse tema e vai vendo a aplicação de modelos, né? Modelagem matemática e heurísticas também, né? É bem misturado com o curso dela. Ela provavelmente dá exemplos meus e eu uso a teoria dela para fazer. Essas são disciplinas, eu acho, pesadas, né? Eu considero pesadas, mas é que dão a cara do Go, assim, né? Da maioria dos professores do Go, que é modelagem. Você está na área de modelagem. Aquela de planejamento, programação e controle da produção, estoques lá em cima, que eu não dou faz muitos anos, Mesquita tem dado, é uma disciplina que dá uma visão geral de planejamento e programação. Então, passa por vários tópicos, né, e vai dizendo o que faz, né? Essas outras, que é de programação da produção intermitente, essa outra é direta. E o Hugo olha a parte de logística da nossa parte aqui, que é a parte mais ampla, que é a logística de cadeia de suprimento. E uma área que está sendo desenvolvida aqui, tem crescido, a tendência a crescer mais, que é olhar operações humanitárias, desastres, etc., e olhar o problema de logística nesses problemas mais sérios, né? Humanitários. Meninos, vocês querem perguntar alguma coisa?
Nesses trabalhos de planejamento de produção, vocês falaram muito de frigorífico nesse nicho de mercado. Tem alguma linha de pesquisa relacionada a tintas? Sim, Tintas e vernizes? você é químico, né? Isso. A engenharia química é uma área riquíssima para aplicação de scheduling, né? Porque você tem equipamentos com setup grandes, né? E setup dependente de sequência, que são problemas matemáticos pesadíssimos na nossa área. Então, eu não vejo problema nenhum. Em geral, é mais interessante na área de scheduling. Apesar de ser um scheduling que às vezes você olha um horizonte mais longo, é mais scheduling do que de planejamento mais amplo, né? Mas tem problemas interessantíssimos nessa área. Não tem problema nenhum entrar. O problema é só você ter vontade de enfiar a cara. Né? Tem bastante tema, né? É muito rica. É muito rica. Eu estou orientando uma agora também, acho que é na BASF, que é a parte esqueci o nome do... não é agroindústria. Daqui a pouco eu me lembro. Eu estou muito... É do outro programa. É melhor não falar muito. É melhor não falar muito. Mas se tem um problema de setup, daqueles fornos, né, que tem que tratar produto, e estou começando agora a orientar. Então, é uma área que não tem problema nenhum para achar. Diferente dessa do Lean, né? O Lean é uma área light, né? Você não entra em modelagem, etc. Isso não quer dizer que não seja importante, estou falando que não entra. A nossa área, você não escapa de modelagem, né? Então, não tem como, não tem jeito. Mas tem tema de monte lá. Fica tranquilo que não é por falta de assunto que você vai fazer. Como eu dou aula das duas disciplinas, né? Os métodos exatos e os métodos heurísticos aqui. Então, quando eu vou em conferências, alguma coisa, eu assisto as palestras, né? Dos dois tópicos. E no último congresso que eu fui, tinha um professor muito famoso, que é o Balance, que é de programação inteira e tudo mais. E aí ele falou assim, não, agora a programação inteira consegue resolver vários problemas de otimização. Não, vários problemas que antes a gente achava que não eram resolvidos. Não, nós estamos resolvendo todos os problemas, não sei o quê. Eu falei, nossa, que bacana, né? Vários problemas estão sendo resolvidos. Scheduling não. Eu falei, então tudo bem, eu vou ter trabalho por mais tempo, meu emprego está garantido. Então tá, né? Scheduling, ele falou, não, scheduling não. Essas coisas assim estranhas, não, scheduling. Opa, perdão. Vamos lá. Querem perguntar mais alguma coisa dessa parte? Vocês estão livres de fazer disciplinas na USP inteira. Geral, desde que aceita pelo orientador, faz um plano de pode fazer disciplinas fora da. Agora, a gente só quer dar passar para vocês, nós queremos passar um panorama como é que tem sido o ingresso no nosso grupo. Aí a gente pôs desde 2007, tá certo? Então, por exemplo, em 2007 aceitamos vários alunos, 14 alunos, mas dá uma variada, né? Aqui mestrado, aqui doutorado. E o que eu estava falando no início da apresentação, a gente não tem muito controle, os alunos vão entrando, e a gente torce para que eles saiam também, né? Principalmente. Então, agora nós estamos num momento emocionante do trabalho dos alunos, torcendo para que eles saiam até fevereiro. Mas, então, é difícil para que a gente possa falar assim, esse ano o número de vagas no Go é... Exatamente, porque a gente não tem tanto controle absoluto, tá certo? Mas a gente gosta de botar essa tabela para que vocês tenham alguma ideia. Isso é só do Go. Não do programa como um todo. Elaboração do pré-projeto de pesquisa. Aqui tem o edital. Você já tem meio ponto, né? Porque você você leu o edital. Você não. Tá certo. Qualquer coisa também eu trouxe impresso, se vocês quiserem olhar alguma coisa. Para elaborar a proposta do pré-projeto de pesquisa, recomenda-se consultar as publicações mais recentes dos professores que atuam na linha de pesquisa a qual pretende se candidatar.
Assim poderá melhor alinhar suas propostas, suas prioridades aos temas abordados nos esforços de pesquisas mais recentes ou em curso. Então, dá uma olhada nos artigos que a gente tem publicado, até nas orientações, né? De repente, por exemplo, essa do Olinto, né? Que é na parte é um frigorífico. Suínos. Então, agora que Santoro domina toda a parte de cortes suínos, né? Ele pode ter interesse em continuar a linha, né? Então, é uma forma de vocês conhecerem os trabalhos que realmente nós estamos fazendo, não a parte geral. Ah, tudo bem, eu trabalho com heurísticas, com programação inteira, o Miguel também dá aula dessa parte, mas o que exatamente nós estamos fazendo agora? Pelas publicações vocês conseguem ver. Tá certo? Então, aqui a gente está falando para vocês acessarem o lugar, eu acho que o meu preferido para vocês conhecerem os professores, tem na página da pós e tudo mais, tem na página do departamento, mas tem também a plataforma Lattes, que é meio que como nós somos julgados pelo mundo, nós temos interesse em manter a plataforma Lattes sempre atualizada, então deem uma olhada que vale a pena. Muito bem. Meninos, o que particularmente eu tinha para apresentar, eu apresentei, e agora eu gostaria de saber de vocês, as dúvidas que vocês têm sobre o processo. Claro, claro, líder do grupo, como não? Primeiro que o número de alunos ingressantes depende do número de professores e do número de alunos e do número de professores. Nós também temos um padrão de corte aqui, né? E eventualmente não orientamos, né? Eventualmente você entra na orientação, aí não tem produção, cai no ano, ou seja, você não sabe se vai orientar, vai poder orientar ou não, né? E isso é feito porque os cursos de pós-graduação têm sido cobrados cada dia mais pesadamente, né, para ter essas notas e para se manterem vivos, né? E essas notas basicamente dependem de trabalhos acadêmicos, né, principalmente artigos em revistas de nível, né, nível internacional principalmente. Então, se você dá uma tropeçada, não consegue produzir, você também cai e não é orientador, né? Aí você não pode orientar. Você continua com seus orientadores, não pode orientar. Aí você entra, aceita o orientador, depois pode sair. Então, o número de alunos que entram depende também da disponibilidade de professores, né? E não só da disponibilidade, como da possibilidade deles orientarem, né? Isso é uma coisa importante. E segundo o que eu queria dizer é o seguinte, que as pessoas quando vêm procurar uma pós-graduação, vêm por vários motivos, né? E às vezes elas se iludem, né? E fazem uma confusão muito comum entre um trabalho prático e um trabalho de pesquisa. Então, quando você vai entrar aqui, o trabalho que vão exigir de mestrado é um trabalho de pesquisa. Ele é completamente diferente de um trabalho profissional. Eu sou consultor, professor, eu trabalho, é uma diferença enorme, né? As diferenças principais são os seguintes: quando você faz um trabalho numa empresa, se ele funciona, você é aplaudido, ninguém vai perguntar o que você usou para resolver o problema, né? Ou seja, você resolveu e é aplaudido. E o método é irrelevante. E na pesquisa, o resultado é menos relevante que o método, né? Então, um excelente trabalho prático pode ser uma porcaria de trabalho de pesquisa, e um excelente trabalho de pesquisa pode ser uma porcaria de trabalho prático. A gente às vezes fala que pode ter uma pesquisa que seja a pesquisa do não. Olha, vou testar a aplicação dessa técnica para resolver esse problema. E você conclui que não é boa. E pode ser uma excelente pesquisa problema. porque você usou o método adequado, né? Então, esse para mim é o principal choque. Então, quando você vai fazer, o indivíduo, quando vem aqui, ele tem uma vontade de pesquisa. Ele confunde projeto de pesquisa com vontade de pesquisa. Eu quero essa área, é bom. Não é nada disso, né? Você, para fazer uma pesquisa, você vai ter que enfiar a cara e demonstrar que aquele método é bom, né? E chegar no resultado que chegou, né? Espera-se bom, mas se o resultado não for agradável, também não tem importância, porque você cumpriu sua parte científica, né? Isso para mim é o primeiro ponto. Se você tem um trabalho excelente que você fez, né? Isso pode não servir para um trabalho de mestrado. Pode ser inútil, né? E as pessoas às vezes são boas na prática, praticam, têm experiência. Isso não garante essa segurança, né? Então, quando vocês entrarem aqui, vocês vão
entrar para, digamos, aprender a ser pesquisador, né? Uma coisa que nem todo mundo é e nem todo mundo gosta, né? Pelo menos fazer de conta que é pesquisador por algum tempo até fazer o mestrado, né? Tem pessoas que têm perfil, não tem. Por exemplo, não me considero um pesquisador, né? Eu sou capaz de pesquisar, mas o meu perfil não é de pesquisador. Acho que é o contrário da mocinha aí ao lado, que acho que tem o perfil de pesquisador. É uma pessoa para pós-graduação. Eu sou um passageiro aqui, né? Não, é verdade. Isso que o Miguel conta é realmente verdade. Eu já fiz algumas consultorias e no relatório final, na apresentação da empresa, aí tem os resultados, nós tivemos bons resultados e tal. E eu falei assim, e por trás disso tem esse modelo, ó, aí pus o modelo. Não, e aí o modelo consegue representar. Sim, professora, vamos voltar para a planilha dos resultados. Eu falei, puxa vida, eu queria contar o modelo, né? Não pode. Tudo bem. Então, o projeto de pesquisa, ele tem uma cara diferente, né? Que é estranho. Então, por exemplo, você vai lá e tem que colocar um problema em cima do qual você vai resolver, né? Depois você vai ver o que você quer resolver do problema, os objetivos, as restrições que você tem e assim por diante. Aí você tem que ter um levantamento bibliográfico. É lógico que quando você está entrando, ninguém vai exigir que você tenha resolvido tudo, né? Para que serve o levantamento bibliográfico? Para você verificar se alguém já não fez aquilo. Então aquilo não tem valor nenhum. Se aquilo que você quer fazer já foi feito, vale zero. Certo? Então por que você faz levantamento bibliográfico? Para ver se você está fazendo alguma coisa nova, né? Ou em termos de aplicação, ou em termos de novidade mesmo do tema, né? Então ele tem que ter, essa parte é importante, é chata, tem que ter o levantamento bibliográfico, né? Aí você descobre um método para resolver o problema, vai propor um método, né? Mas o método só não é suficiente. Fala, eu vou resolver esse problema com programação inteira que a Débora ensinou, faça esse modelo e resolva esse problema. Isso não é suficiente. Você tem que fazer um procedimento experimental. Você tem que testar aquele método com várias condições e ver se ele é bom mesmo ou se ele não deu certo naquele casinho lá, né? Então, o método tem um procedimento experimental. Toda pesquisa tem um procedimento experimental para você validar o método, etc., né? Então, isso daí choca muito o indivíduo que não está acostumado a estar trabalhando no mercado, né? E acha que ele é capaz de resolver o problema, aquilo funciona. Não, isso seria interessante vocês se desprender. Vocês vão entrar para ter uma formação como pesquisador e que olha a resolução do problema com uma cara diferente que um profissional, né? Por isso que, sabe, às vezes, falar com o professor, às vezes é interessante, principalmente um pesquisador, porque ele já tem isso na cabeça e ele vai orientar mais claramente, né? Também eu acho que se você fez um projeto de pesquisa, chegou aqui no meio, achou um tema mais interessante e mudou, você não vai perder o teu curso por causa disso, né? Dá tempo de mudar. A única coisa que acontece é que os cursos de pós-graduação têm sido cobrados pelo seu desempenho. Então, o desempenho é formar um mestre rápido ou um doutor rápido, né? Esse tempo é uma coisa em qual a gente é cobrado. É cobrado também se o indivíduo desiste, chega num ponto e desiste, né? Então, tem uma penalização para o programa, certo? Então, por isso que o programa às vezes é um pouco mais chato e cada vez tem sido mais chato e deverá piorar ainda, né? Porque não interessa pegar alguém que vem aqui, olha, eu quero aprender melhor alguma coisa. Não é esse o objetivo do nosso programa, né? Vocês saíram. Esse é um curso de especialização. O curso de mestrado não é um curso de especialização, né? Vai servir para vocês melhorarem, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é fazer a dissertação mesmo, fazer um trabalho bom e publicar. E hoje, se você entrar aqui, fizer um trabalho bonito e publicar numa revista boa, isso vale muito mais que a dissertação, né? Os alunos gostam que eu falo disso, porque a dissertação é uma coisa irrelevante para a gente. Se você fizer a dissertação e for embora, você não contribui nada. Mas se você entrar aqui, escrever um artigo com o professor, né, publicar numa revista boa, isso tem um valor incomensuravelmente maior que a dissertação. Aliás, se você fizer isso, aquilo já vira uma dissertação quase que de imediato, né? Então eu aconselho vocês, esse é um conselho meu, podendo ser dela, vocês entrarem aqui com o espírito assim, eu vou entrar, né? Meu objetivo é escrever um artigo de alto nível numa revista internacional, né? Dissertação, ela vem, né? Se você fizer isso, ela vem. Se você não fizer isso, ela pode ver ou pode não ver. Mas se você fizer isso, ela vem, né?
Porque você estará contribuindo para você e para o programa de pós-graduação. Se fizer isso rápido, melhor ainda, né? Por isso que eu digo, acho que os ingredientes para você entrar bem aqui é investir no projeto de pesquisa e ter tempo, que consome tempo, não adianta. Se você tem aquele que trabalha de noite, o chefe se usa lá em hora extra, manhã, tarde, noite, sábado, domingo, você não vai conseguir fazer isso. Não se iluda. A gente tem experiência já de velha, isso aí. Não sai em top, né? O que acontece normalmente é o seguinte: o indivíduo faz as disciplinas e não consegue fazer a dissertação. Isso para a gente é um prejuízo enorme. Eu acho até que se vocês Eu fiquei acharem preocupada que com o Henrique falando, então as disciplinas. Não, para conversar com a gente também tem que ter tempo. a disciplina você acaba fazendo. Veja bem, se você tiver um projeto de pesquisa e investir em estudar, a parte mais fácil é fazer a disciplina, né? A parte mais difícil é isso. Eu acho, inclusive, se vocês sentirem que vocês não estão preparados agora para entrar, vocês deveriam, mas acharam, bom, no ano que vem eu entro, deveriam pegar esse ano e se autotestar, dizer, eu vou fazer um projeto de pesquisa. Começa a fazer. Porque se você entrar aqui com o projeto de pesquisa no final, né, você sai. Não tem problema nenhum. É muito difícil acontecer alguma coisa triste, né? E se você vier aqui, eu tenho pouco tempo, fazer dissertação, vai enrolando, né? Chega no fim do ano, hoje eles pedem para 6 ou 7 disciplinas. Se você fizer 2 por quadrimestre, que é quadrimestral, num ano você faz disciplina. Mas se você chegar no fim do ano pelado, sem saber o que fazer, o risco de você não fazer é altíssimo. Altíssimo. E se você entrar aqui, né, sabendo claramente o que vai fazer, ter um pré-projeto feito, né, aí você aumenta essa chance brutalmente, né? Então, eu estou falando para a expectativa do programa e de você. Tem que casar. Se não casar, é melhor não cancelar logo, né? Essa é a ideia. Eu quero vir aqui. Antigamente, que eu sou velhinho, né, o programa chama-se mestrado, porque ele era feito para docente. O curso de pós-graduação não era para o indivíduo aprender mais, era para formar docentes. Essa noção está voltando agora, né? Não é para o indivíduo, eu trabalho lá, quero aprender um pouco mais da área, me aprofundar. Não é isso. É por isso que chama mestrado, para formar mestre, né? Professor, né? Então, um professor ele tem a obrigação de ter essa formação, né? E também é uma coisa interessante, se vocês tiverem com vontade de dar aula, né? Hoje em dia é um requisito quase obrigatório ter mestrado, né? Daqui a pouco nem mestrado, precisa ter doutorado. Por enquanto, mestrado já dá para quebrar o galho. Isso, né? Mas esse é o espírito. Eu queria passar a vocês o espírito. Por que está sendo cobrado isso, né? Qual a expectativa, né? Se você vier com o tempo aqui e com esse espírito, você vai e sai, né? Não vai ser por falta de problema. Problema nós temos. Problema tem de monte, né? O que não tem é quem resolve com aquele espírito, né? Muito bem. Bem, agora a palavra está com vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, saber alguma coisa? Vocês têm... Só tem 2 aqui, né, que estão pré-classificados porque olharam em primeiro edital. Mas os outros ainda têm chance. Deem uma olhada, cuidado com as datas, não percam as datas. Deem uma olhada, a primeira parte vai ser pela FUVEST, né? Então a gente não tem muito controle. Olhem direitinho como... Controle que eu falo assim, eles que vão administrar tudo, tem a data direitinho e tal. Não percam as datas. Tá certo? A demanda para mestrado, assim, não sei se você... Eu vi os dados do pessoal que entra, né? Mas assim, a demanda do pessoal que vai prestar, sabe? A prova, o processo, também... Infelizmente, acho que não está tão alta quanto a gente gostaria, né? O engenheiro de produção... 3 para 1, talvez? Esse é o problema da engenharia de produção. O engenheiro de produção é o indivíduo que tem um mercado, talvez o melhor mercado de trabalho de engenharia, né? Porque a gente mexe com metodologia, então não com tecnologia, então você pode trabalhar em qualquer lugar. Então isso faz com que eles fujam da formação de pós-graduação. Então
a maioria dos que vem aqui não são engenheiros de produção. A gente até gostaria que fosse, porque já entra com aquele espírito, né? Engenheiro de produção, aquele jeito de pensar, né? Mas, né? Então, então tem vindo muita gente, né? Muitos de outra área, pouco a gente está fazendo uma força para ver se traz alunos nossos, inclusive, né? Os alunos saem e vão trabalhar, eles não querem saber de programação, né? Só se acontecer uma desgraça lá fora, eles feitos. Eu não quero. Então, na minha opinião, não é difícil entrar. Não é difícil. Quando você vem entrando poucos, assim, às vezes tem muita gente que entra, mas muita gente que vem assim, olha, vou fazer um curso de extensão, aquela ideia de curso de extensão, mas aqui eu vou melhorar qualidade, etc., de uma maneira muito simplista. Não estão realmente interessados em fazer um curso, né? É isso que a gente está querendo, aluno, assim. E de preferência, eu tô falando, só para deixar claras as dificuldades, a gente tem pouco bolsista. Vocês têm lá de Federal de São Carlos, etc., né? Ali os cursos têm muitos bolsistas. Alguém pensaria em ser bolsista? E nós aqui temos essa dificuldade, que é um negócio terrível para a gente. Aqui vocês não gostariam de ser bolsistas, né? Um bolsista tem tempo, né? Você teria E interesse aí em ser vai bolsista? a pesquisa. O indivíduo que trabalha, meio ele ponto. fica aquela disputa de trabalho, né? Infelizmente, aqui em São Paulo, o custo de vida acaba ficando mais alto para você conseguir viver com uma bolsa. Uma bolsa difícil. Isso é principal. Se o valor da bolsa fosse um pouco maior, daria. Mas aqui em São Paulo é complicado. Nós, minha família não ia daqui, mano, tem que pagar tudo. Então é complicado. Senão seria com certeza uma alternativa. Vocês dois estão em banco. Você está na indústria química. Você está na naval? Não, eu trabalhei com um projeto lá na engenharia naval, mas agora estou chegando aqui em São Paulo e fiz essa opção. Você fez intercâmbio na graduação? Isso. Terminou agora? Eu me formei o ano passado. O ano passado. Então agora está vendo se entra na pós para aproveitar em bala e ficar. E você trabalha... na área da construção civil. Construção civil. Proteção. Proteção. Não, eu queria retomar só um pouquinho na pergunta do Henrique, da disponibilidade que vocês têm que ter. Eu tenho vários colegas na matemática, na computação, e eles estão acostumados com alunos com um perfil diferente. Em geral, a maioria eles são bolsistas, mas a gente não, a gente está acostumado com alunos que trabalham, tá certo? Mas nós gostamos muito de alunos bolsistas. Uma estrelinha aí, meio ponto ali. Já tem 3 favoritos. Mas a gente sabe, entendeu? Que vocês estão no mercado e faz parte. Então, nós estamos bem mais acostumados do que o pessoal da matemática e da computação com alunos que trabalham. É o que eu falei no começo da nossa reunião. O importante é que vocês tenham disponibilidade não só para as disciplinas, 2 períodos só para as disciplinas. Vocês têm que continuar tendo disponibilidade para conversar com a gente. Tá certo? E já aconteceu com a gente, por exemplo, o aluno, o candidato passa na prova escrita, vem para a segunda etapa e está apresentando o projeto e fala, que bom, né, o seu projeto, você tem disponibilidade para trabalhar com a gente? A empresa vai te liberar? Eu vou soltar uma pergunta, vou adiantar uma pergunta que a gente vai fazer para vocês. A empresa vai te liberar e tal? E aí um rapaz falou assim, falou ingenuamente, falou assim, não, a empresa está totalmente fechada comigo, com mestrado, não tem problema nenhum, professora. Não se preocupe, toda sexta-feira depois das 5 eu tenho disponibilidade total. Eles já falaram, pode sair 4h30, 5 horas, você está totalmente voltado para o seu mestrado. Eu falei, que beleza. Então, é uma questão de disciplina. É difícil, às vezes. Defendeu mestrado recentemente, né? Foi o Klaus. Ele, talvez por ser de origem alemã, ele era disciplinado. Então, ele conseguiu o dia para vir aqui na empresa, ele vinha aquele dia inteirinho aqui, mesmo que não tivesse aula, né? Ele mudou de emprego no meio do caminho, a gente já fica tremendo aqui, né? Porque fala, pronto, já vai.
Ele só aceitou outro emprego com a restrição dele terminar o mestrado e ter o tempo. E ele usou esse tempo e fez o mestrado, né? Essa disciplina não é comum, parece falso. Quando entra, todo mundo está bem intencionado, né? Mas é difícil a pessoa ter, né? Porque aí a empresa começa a puxar, tem que fazer uma viagem, tem que não sei o quê, tem que... Tá apertado. Eu trabalho como consultor e eu sei que o mundo empresarial está cada vez pior, né? Eu trabalho desde 80 e eu vou nas empresas, a vida das empresas hoje é completamente diferente da vida anterior, para azar de vocês, né? Era muito mais gostoso trabalhar, posso garantir isso, né, a você. Então o que acontece? As empresas estão enxutas, né? Com essas ideias de tirar nível, tirar não sei o quê, tira a secretária, tira tudo, e os funcionários estão super sobrecarregados, né? E como vocês não são horistas, por azar, são mensalistas, né? Vocês não ganham pelas horas trabalhadas. Então o que acontece é inevitável. Então a pessoa fica num conflito aqui, que só se ele for disciplinado, ele vai lá e luta por aquilo e faz, né? Como esse meu aluno, que para mim foi um exemplo, né? Foi fazendo, pegou um tema bonitinho na área de estoques, novo, pesquisou, fez e fez, né? Então é isso que é a expectativa que tem, né? Nós já falamos demais. Agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, nós estamos à disposição. Bom, tá, joia. Bom, da minha parte, eu acho que até um pouco bem esclarecido, às vezes eu senti um pouco de dúvida nesse ponto do projeto. Você tem um projeto na sua cabeça, aquilo até pesquisou, o assunto parece interessante, mas eu falei, poxa, isso na metade do caminho você resolver mudar, né? Então, assim, quando eu concluí a minha graduação, eu levei todo, pelo menos a maior parte, trabalhando com logística reversa, né? Eu gosto muito da ideia, eu acho legal que carece muito de projeto, né? Então, eu não vejo muito. A gente vê muito simpósio, né? O projeto sempre está aí, mas não trazendo para o ambiente totalmente prático, mas talvez uma ideia que eu sempre sinta mais próximo do prático, porque você está num ambiente muito favorável para que isso aconteça, né? Então, mesmo trabalhando na área da construção civil, que é uma área complexa, para programar também não é fácil, depende de governo, depende de uma série de coisas, né, que são extra, né, empresariais, então, digamos, não está no macro, né? Mas o que eu queria trazer para o projeto, para o mestrado, a princípio eu estou pensando algo nessa parte de logística reversa, ecodesign, porque geralmente eu não vejo muito trabalho, toca no assunto do ecodesign, mas você não vê muito essa questão do desenvolvimento do projeto, falar, poxa, a gente está pensando nessa cadeia toda e tentando favorecer com que esse custo seja viável, né? E aí, poxa, como é que é para produzir? Isso é muito mais fácil. Para desmontar é muito melhor, né? Para conseguir recondicionar. Então é algo que me interessa. Até montei umas propostas, mas enfim. Mas a minha ideia em geral seria, até ver que tem uma linha mais ou menos assim, falando logística reversa, alguma coisa nessa parte de manufatura. Então, assim, eu estava tentando trazer alguns elementos para tentar fechar em cima desse tema. Isso, exatamente, entendeu? Olha, eu seguramente dá trabalho. Eu já orientei uma, eu não oriento, eu orientei por. Não, eu orientei pelo seguinte, que o aluno estava fazendo, começou a trabalhar nessa área, quis fazer a dissertação e eu não podia abandoná-lo, né? Então eu fiquei de orientador, mas eu acho que eu não tenho competência para esse trabalho. Então não orientei mais, mas já orientei, né? Podia usar, olha, eu sou bom. Não, caso. E já participei de bancas de logística reversa, que eu trabalho de montagem, etc., que é uma área muito rica e dá para fazer, né? E tem gente mais competente aqui que faz. Mas você, eu quero dizer o seguinte, vamos dizer que você entrou em logística reversa, aí lá pelo meio você descobre que tem um tema muito mais interessante e tragado a mais. Se você mudar, eu não vejo muito problema. Né? Se você for eficiente, você pega, já embala no outro e vai. Sem maiores problemas, né? Eu não vejo muito problema. Assim, mas dentro desse tema, estou dizendo dessa questão de desenvolvimento de projeto, ecodesign, se a gente for chamar, eu cairia dentro aí, produtividade, não sei se for o caso, ou levantamento de custos. Ou produtividade, por exemplo, se você trabalhar com projeto, planejamento, a parte de programação de projeto é uma parte de matemática complicada. Uhum. Né?
você tem dentro dele, você tem um problema de schedule. O problema de schedule em correção de precedência, né? Bastante complicado. Nada impede você pegar até a parte matemática lá pesada e fazer alguma coisa capaz de nivelamento de recursos. A parte de programação de projetos, a parte importante é o nivelamento de recursos. Você tem que usar niveladamente recursos usando as folgas do projeto. Tem alguns professores aqui no departamento que trabalham com design. Que é tipo Fausto. Tem gente que trabalha com design. Aí eu digo para você, se você for pensar praticamente no que eu estou falando, eu acho que a busca é por ver se esse design realmente baixaria os custos e lá na outra ponta para voltar, porque você não sente uma cadeia muito integrada nesse retorno, né? Aí geralmente a suma não vale a pena fazer, ou não vale a pena reciclar, ou não vale a pena triar, né? Ou os que entram. A minha formação é em logística e transportes pela FATEC. Isto, pela FATEC São Paulo. Então, você poderia entrar com a parte de logística e talvez um orientador que entrasse com a parte de design, que é essa visão. E aqui tem engenheiros, vamos dizer, que trabalham com design. Talvez fosse A FAO criou um curso de design. E a produção dá aulas. É parceria. Entendi. Para o curso de design. Então, por isso que a gente tem professores que fazem exatamente isso. A engenharia e design é bacana também. Entendi. Eu acho que eu faço. Nós aqui, eu acho que não entendemos muito disso. A gente cuida mais da parte de logística. Mas talvez você precise de um conhecimento. Você entra com a logística. Precisa de alguém de design. Entendi. Pode ser interessante. O TTO também vão ter apresentações essa semana. Tá joia. Dá uma olhadinha, que aí você dá uma visão geral. Tá joia. Talvez na parte de engenharia do produto também cabe alguma coisa, porque você tem que pensar o produto pensando lá no final da vida dele. Exato. Tem o grupo de qualidade de engenharia do produto, que também valeria a pena. Agora está entrando na moda esse design thinking, né? Sim. Você vai trabalhar? Não, fica aqui assistindo. Todo dia tem uma. Você tem disponibilidade? É o primeiro teste. Eu já vou revogar com a empresa agora, entendeu? Mas assim, a ideia em suma, assim, talvez o objetivo maior é trabalhar na logística. Esse é o ponto maior mesmo, assim. Claro que o pano de fundo é que eu estou falando, né? Há esse agente que eu estou falando como um ecodesign para ver o que ele rebate na logística, com reflexo, né? Não, interessante. É uma ideia, mas enfim, só para... Tenho só alguns comentários a respeito dos trabalhos, né? Por que eu comecei a falar com o professor Dario, né? Porque no início das atividades de processo e tudo mais, eu mexo diretamente com linhas de invase. Então tem muito trabalho de Lean Manufacturing, muito relacionado com Six Sigma. Então esse era um ponto que eu já sabia. Bom, aquele ali, esse tema, caso vire uma linha de pesquisa realmente, de fato, mestrado e tudo mais, é com o professor Dario. Só que tem uma outra linha, um outro tipo de problema na empresa que eu identifiquei, não só eu, todo mundo identifica, só que você pensa em tentar solucioná-lo com ferramentas diferentes. Aí que eu acho que já tem uma relação diretamente com a senhora, né? Que é problemas de programação de produção envolvendo montadoras e a tinta. Então a gente escuta muito, esse container é para ontem. Para tudo que está acontecendo e faz. Não, a cabeça Lean não deixa você pensar assim e trabalhar assim. E a gente vê que não é um problema nosso, da fábrica em si, sim do cliente, porque ele puxa de uma certa forma. Volkswagen é um dos piores com isso. Só que assim, eu não tenho ferramentas pela formação de engenheiro químico, então eu não saberia, scheduling, o que é, né? Então, bom, já tive um norte que acredito eu que seja com a dupla, né? Tem um problema muito interessante de schedule de linha de base. Porque você tem um problema de setup, né? Tem limitação de linha, tem cobrança de dados. Envolve junto, né? É um problema cabeludo. Que mantém o nosso emprego. Por tempos. E desse ponto da questão das linhas de invase, eu encaro provavelmente deva ser
pelo não conhecimento também da área de engenharia de produção, deva ser um pouco mais simples do que quando envolve um cliente. Porque se eu, por um acaso, eu tiver pela linha de pesquisa e tudo mais, tiver que mexer na linha do cliente, aí eu tenho um problema sério, que eu não consigo atuar. Aí vai até que o senhor falou, que chega você passa por uma metodologia fantástica, só que você não tem a solução do seu problema. Eu não sei, nessas duas linhas, acho que eu teria que parar um pouco, entrar na fábrica de novo e falar assim, tá, o que eu vou levar para um pré-projeto numa possível apresentação? São dois temas que eu vejo fantásticos, muito ricos, que aí depois acho que até vou conversar um pouco mais com vocês para botar a bola no chão e tocar direito, porque são dois temas grandes e acho que vejo muito, muito ricos, né? Minha dúvida está mais assim na estruturação do pré-projeto de pesquisa, né? Porque o pré-projeto de pesquisa a nível de mestrado. Aí eu quero saber o que vocês esperam nesse a nível de mestrado, né? Que a gente não tem a experiência ainda, é o que a gente vai buscar para pesquisa mesmo, né? Qual que é a intenção do pré-projeto de pesquisa, o que vocês esperam enxergar e qual a disponibilidade de vocês, se existe essa abertura para a gente conversar por e-mail ou discutir o assunto que nem eles falaram, né? Porque eu sei que tem alguns professores que preferem não abrir com ninguém para não, né? Não vou beneficiar uns e outros. É um ponto mesmo. Porque assim, a gente não dá conta de meio que orientar o pré-projeto de todos os candidatos, tá certo? Então a gente meio que marca um pouco essa reunião para dar uma oportunidade para que vocês façam essas perguntas ou então perguntem alguma dica. Tem esse problema, você acha que esse é mais fácil? Mas a gente não dá uma orientação tão personalizada, porque para não ficar injusto, vamos dizer, né, com todos os candidatos e tudo mais. Mas vocês vieram aqui, né? Então, claro que vocês podem perguntar coisas, né, mais específicas, porque vocês estão aqui. Mas a gente não faz esse acompanhamento. A princípio, a gente deixa vocês passarem pela prova escrita, que aí já é uma primeira triagem, né, para a gente. E aí, dado que você passou na prova escrita, a chance de você conseguir mais assunto com algum professor já é maior, tá certo? Mas a gente, de preferência, deixa vocês soltos. Respondendo um pouco a primeira parte, o que a gente espera, né? No edital tem um pouco o que a gente espera, mas, por exemplo, no nível de mestrado que eu falo, é mais fácil falar o que eu espero no nível de doutorado. Se a pessoa quer fazer doutorado e ela já passou pelo mestrado, a cobrança, por exemplo, sobre o que é uma revisão bibliográfica, tá certo? O detalhamento do problema, aí a gente olha com um olhar um pouco mais crítico, né? Porque a pessoa já fez o mestrado, então ele já passou por um orientador anterior, já acompanhou todo o processo, e a gente espera que ele já saiba algumas coisas. Quando no nível do mestrado, a cobrança, o rigor técnico, vamos dizer, na revisão bibliográfica, que é uma parte que a gente olha bastante, já é um pouco mais suave, porque a gente sabe que, a princípio, é o primeiro trabalho acadêmico que vocês estão tentando fazer. Então, é essa suavizada na hora de olhar o projeto. Aqui, eu acho que no edital a gente põe uns pontos, né? Só uma dica um pouco, coloquem mas sempre a disponibilidade de vocês e se vocês querem ou não querem ter bolsa. No pré-projeto. Porque aí quando vocês vierem fazer a apresentação, aí já é uma pergunta, entendeu? Que certamente vão fazer para vocês. Qual é a disponibilidade? A empresa concorda que vocês saiam, né? Sexta-feira, às 4h30. Vocês acham que vai dar tudo certo? Seu chefe concorda? Está tudo bem? Qual é o seu plano? Você está pensando em fazer um mestrado em 5 anos, 3 anos, 2 anos? Então, para que a gente saiba qual é a expectativa de vocês. Então, coloquem no final do pré-projeto, que isso ajuda a gente, né, a saber qual é a expectativa de vocês. Tá certo? Em geral, o pessoal que trabalha faz em 3 anos. O mestrado. Só como dúvida também desses 36 meses que tem, né? Então, até pegando um gancho do que o professor falou,
Então, via de regra, são períodos quadrimestrais com os créditos em cada período. Eu acredito fortemente que a minha disponibilidade é meio período de um dia, não um dia completo. Então, não sei se poderíamos pensar desse jeito, assim, ao invés de fechar em um ano essas 6 matérias, fecha-se em 2 e ao longo dos 3 anos pesquisas e tudo mais. Isso é possível também, né? Ou fica um pouco mais difícil? É possível, é o que eu falei no começo. Depende muito do orientador, né? Que, na verdade, ele que tem que falar assim, não, ó, eu acredito nesse rapaz, eu sei que mesmo que ele só tenha meio período, para mim tá ok. O problema é interessante e tudo mais. Ou então o orientador fala, olha, fica muito picado. Às vezes acontece, o aluno, coitado, enjoa da gente também. Entendeu? Vocês pensam que não. Às vezes o aluno cansa, e não aguenta mais. Ele fala, professor, não aguento mais. Eu tenho vários alunos que falam assim, professor, tudo é para defender para comprar um videogame? Eu falo, menino. Não, é verdade, porque todos os tempos livres são excelentes. Eu falo, e eram alunos excelentes, não tem nada. Mas todos os tempos livres ele ocupava com mestrado. Ele falou, não aguento mais. Então vocês cansam também. Então, aí, um período por semana tem que ver um pouco. Você fala, não, um período por semana eu estou aqui, mas eu estou disposto a trabalhar durante a noite. E aí, se você conseguir enganar um orientador, tudo bem. Não, até porque também o trânsito te faz trabalhar à noite. Porque ou você fica até mais tarde na empresa, ou você pega trânsito. Então, fica trabalhando. Não, no caso, rodízio, então você acaba aproveitando mais o seu tempo dessa forma, vamos pensar assim, que teoricamente teria perdido, nesses temas, assim. Eu faço muito isso hoje. Então, eu trabalho praticamente das 7h30 às 5. Só que nunca 7h30 às 5. 7h30 às 8 todo dia, porque você foge do trânsito. Mas eles vão te liberar algum período? Não, liberam. Inclusive, eu comecei a fazer um mestrado... Sexta-feira às 4h30? Às 4h30, né? Eu comecei a fazer um mestrado na engenharia de química aqui, com um tema bem técnico, bem distinto do que eu até gostaria, mas eu comecei porque eu achei interessante uma aplicação na BASF, mas de Guaratinguetá. Só que sabe quando você acaba mudando muito o foco, você fala, não, eu vou gastar muito da minha energia, só que não é isso que eu quero pesquisar, não é isso que eu quero fazer, eu quero esses 2 temas. Então, assim, a disponibilidade de liberação eu tenho, isso é um fato, inclusive. Só que eu preciso aproveitar melhor, não adianta eu ficar liberado com um tema que, assim, é interessante, é inovador, só que não te dá a paixão, né? Então, assim, só que o problema tem negociado meio período de um dia. Metade do período de um dia, esse que é o ponto. Isso depende muito do seu orientador, que você combinar com ele. Por exemplo, você tem um dia, faz uma matéria, mas todas as matérias que você faz, você vai super bem, você convence o seu orientador. Também acontece também, por exemplo, da gente aceita o aluno, aí passa 6 meses, 1 ano, às vezes, com o aluno, e aí a gente percebe, quando eu falo a gente, eu falo o professor e o aluno, percebe que não está dando certo, não está rendendo, as disciplinas não estão dando certo. Então, aí conversa e, de repente, fala, olha, agora não, né? Mas é mais o tema também, viu? Eu sei que o tema não... Então, não vai, né? mais porque eu tenho a paixão disso. Vou tentar falar sobre as 2 perguntas aqui. Dia 7 de outubro sai o resultado da primeira fase. E pelo que eu estou vendo aqui, eu sou ruim da parte burocrática, então estou lendo agora. E dia 15 de outubro você tem que entregar o projeto de pesquisa, certo? Então, se puder pensar, eu acho que você deveria tentar falar com o professor que você quiser, né? Às vezes a gente está atolado, não consegue, às vezes está folgado, não consegue, né? Antes, para ele explicar o que é um projeto de pesquisa, né? E não é uma coisa difícil. Mas como tem uma cara diferente, né? Se você falar com o professor, você rapidamente vai fazer. Eu posso... Peguei tese de mestrado, dissertação de mestrado, doutorado. Mas assim, eles são super extensos, né? E aqui tem no máximo 10 ou 15 páginas para fazer, então aí você fica, né? Não tem mas se... Ela dei uma olhada no projeto, na parte da revisão bibliográfica. Vou contar uma dica para vocês, a gente acaba ficando muito bem impressionado. Você pega um projeto, a pessoa escreve o tema, escreve bem o problema e faz uma revisão bibliográfica onde vocês mostram que vocês trabalharam, que vocês entraram, por exemplo,
em sites de revistas conhecidas, e que vocês pesquisaram. Acho que aqui na biblioteca, aqui embaixo, vocês têm acesso ao Web of Science, não tem? Acho que sim. E na Web of Science, você só tem revistas de qualidade. Tem revistas nacionais também, que vocês podem... O Cielo é um site que vocês podem pesquisar revistas nacionais abertas. Então, porque aí a gente vê o suor de vocês, entendeu? Vocês são todos jovens e empolgados, então a empolgação de vocês aparece nas outras partes, mas a gente às vezes precisa ver um pouco de suor. Entendeu? E na revisão bibliográfica, para fazer uma revisão bibliográfica razoável sobre o tema, não precisa ser profundo como um doutorado, mas para fazer uma razoável, tem um suorzinho, entendeu? Vocês vão ter que olhar, vão ter que pegar os artigos, vão ter que ler. Então, toda tese, toda dissertação tem uma parte de revisão bibliográfica. Então, dá uma olhada nessa parte, que aí ajuda. E eu acho que o projeto fica bonito. Sim. Não, você pode voltar. Planejamento dos testes é discutir com o orientador. Porque como é que... É difícil, né? Então, se você disser assim, eu vou terminar em 2 anos. Né? Aí você olha a norma, você tem que defender antes. Aí você tem que fazer a qualificação bem antes. Então você já percebe que tem um marco lá muito mais perto do que você faz, né? E aí você faz um cronograma lá para chegar naquilo, senão você vai tomar. Eu acho interessante, não precisa ser perfeito. O espírito desse projeto é um pouco ver assim, a pessoa fez um projeto, caprichou no projeto, tá tudo ok, tudo faz sentido, escreve um texto que razoável, tá certo? Botou uma lista de bibliografias que fazem, a pessoa mostra que a pessoa pesquisou, é um pouco para ver a capacidade de vocês em elaborar um projeto, né? Vou interromper um pouquinho as perguntas para apresentar os nossos professores. Professor Mesquita e professor Hugo Yoshizaki. Vocês podem passar o microfone para eles? Bom, boa tarde, meu nome é Marco Mesquita. Eu peço desculpas por não estar aqui no início da reunião, estava numa reunião da Fundação. Eu trabalho na área de planejamento e controle da produção, né? Tem lá, o que tem no quadro? Então, estou aí no grupo 1, né, de PCP, da parte de pesquisa operacional, estatística, que é a área que a gente atua, né. Para conhecer um pouquinho dos trabalhos que a gente fez, acho que a Débora já deve ter comentado, né, ver o nosso currículo lá, né, lá tem a relação dos orientados, dos projetos, das disciplinas. Então, é isso. Não sei se passar a palavra aqui para o Hugo. Hugo Yoshizaki. Obrigado, Marco Aurélio. Meu nome é Hugo Yoshizaki, eu sou também do Gol. Eu trabalho na área de logística, vamos dizer assim, de clínica geral, né, um pouco de tudo. Mas o meu foco principal ultimamente, e justamente eu estou querendo alunos para trabalhar em alguns temas e projetos de pesquisa específicos, né, quem depois quiser se interessar pela temática geral pode conversar comigo. É só passar um e-mail, tem no próprio site. Tem um tema importante que ainda não tenho muito produto de pesquisa porque é recente, que é na área de logística de operações humanitárias, né? Inclusive, nós fizemos uma propaganda. Logística de operações humanitárias, que envolve também um monte de coisas, dentro da parte de desastres, não desastres, ONGs, coordenação de operações e coisas desse tipo. Então, uma temática vasta, muito interessante, nitidamente interdisciplinar. Outra temática que eu tenho trabalhado tem sido na parte de logística urbana, ou seja, logística focada principalmente em grandes cidades e países em desenvolvimento. É um projeto que está sendo conduzido com outros colegas, tanto aqui da USP como também no exterior, tá? De escolas renomadas. E na área também de logística de baixo carbono, que envolve novas tecnologias, intermodalidade e coisas dessa natureza. Então,
É isso que eu tenho desenvolvido, já estou desenvolvendo agora. Alguns projetos contam com suporte de agências de fomento, tá? Então, como já são coisas andando, então, na verdade, são projetos que têm uma equipe, e aí o aluno que entraria nessa área, na verdade, estaria trabalhando em algum subprojeto dos projetos maiores, né? Então, ou seja, não tem tanta liberdade para propor o que você quiser, mas em compensação tem um conforto muito grande, que é justamente você não precisa ficar batendo a cabeça procurando uma temática ou um tema para começar a trabalhar. Porque o prazo é curto, né? Vocês têm que fazer a qualificação em 15 meses. Então, se vocês não tiverem um tema de trabalho razoavelmente bem definido, bem cedo, inclusive para orientar os créditos que vocês vão fazer, é óbvio que fica mais difícil, né? Então é isso. Muito bem. Meninos, eu acho que eu vou encerrar, vamos dizer, a apresentação formal do grupo e para a gente poder conversar, né? A gente encerra a nossa apresentação ao vivo. E aí a gente toma um café e aí cada um pergunta o que achar mais conveniente para cada professor em particular.